Olá, curiosos! Os arqueólogos estão lidando com mistérios o tempo todo, e o que encontramos no solo costuma ser apenas parte do quebra-cabeça, pois sempre há uma grande história por trás disso. Neste vídeo, levamos a você a 10 descobertas que não deveriam existir. Começamos com algo que continua sendo uma das descobertas mais horríveis do mundo arqueológico. Os cientistas demoraram muito para encontrar uma explicação para essa descoberta. Trata-se de um cemitério colossal descoberto em 2004 contendo os esqueletos de 80 homens. Muitos corpos apresentavam danos graves e é claro que esses homens morreram de forma violenta. Alguns tiveram suas cabeças cortadas e colocadas na sepultura ao lado do resto do corpo. Tudo indicava que se tratava de um enorme cemitério de gladiadores, onde foram enterrados os lutadores que não sobreviveram à batalha. O que é mais especial sobre essas escavações horríveis é que elas foram feitas perto de York, no Reino Unido, a uma longa distância do coração do Império Romano. Essas devem ter sido batalhas extraordinárias. Já imaginou ir a um estádio de futebol e testemunhar, em vez de um inofensivo jogo, uma luta até a morte entre dois fortes gladiadores, sem gols, mas com decapitação? Vamos à China para uma das descobertas arqueológicas mais chocantes. Cerca de 200 anos antes de nossa era, houve Qin, que uniu a China após uma grande guerra e se tornou o primeiro imperador chinês. Claro, uma conquista enorme, e quando ele faleceu ele queria ser enterrado com honra. Seu túmulo foi encontrado apenas em 1974 e hoje esse lugar ainda é impressionante. O túmulo consiste em um mega complexo de passagens subterrâneas e salas do tamanho de uma pequena cidade. Dentro dessa cidade, os arqueólogos fizeram uma descoberta sensacional. Eles encontraram reproduções de argila de toda a equipe do Imperador Qin. Todos os seus soldados, servos, escrivães, entre outros, foram recriados em barro nos mínimos detalhes e montados como se pudessem partir. Nas escavações que ainda estão em andamento, estima-se que haja pelo menos 8.000 estátuas. Entretanto, uma coisa que os arqueólogos não conseguiram descobrir ainda é a tumba do próprio imperador. Ele ainda está fechado no subsolo, esperando o dia em que teremos o próximo avanço tecnológico para abri-lo sem danificá-lo. A história da Europa não correu bem como em muitas outras partes do mundo. Guerras, doenças, desastres naturais, aconteceu de tudo. Depois de um acontecimento significativo, as pessoas muitas vezes sentem a necessidade de criar uma lembrança dele, garantindo que nunca esqueçamos este episódio terrível. Uma dessas lembranças na Europa Central só vem à mente quando o mesmo desastre ocorre novamente. Estamos falando das Pedras da Fome, que foram enterradas ao longo de vários rios importantes, lembrando-nos de épocas de extrema seca. A onda de calor de 2018 trouxe muitas Pedras da Fome de volta à superfície, trazendo mensagens como: "Se você me ver, chore", e "Choramos, choramos e você vai chorar". A falta de água causou o colapso das colheitas, muitas vezes resultando em fome. Cada ano que isso ocorria, uma inscrição era adicionada às pedras, para se lembrarem do desastre e das pessoas que perderam suas vidas. Uma descoberta bizarra foi feita em 2003 no deserto do Atacama, no Chile. À primeira vista você não pode acreditar no que seus olhos viram, certo? Imediatamente pensa que deve ser um alienígena. Isso é o que alguns pesquisadores pensaram quando encontraram o esqueleto de uma pequena criatura. O esqueleto tem menos de 16 centímetros de tamanho e tem um crânio estranhamente pontudo e ossos que são quase totalmente crescidos. Isso não pode ser humano. Mas após o teste de DNA, os cientistas descobriram que o esqueleto bem preservado pertencia a um ser humano, alguém que tinha mutações distintas em seus genes que causavam esses defeitos de crescimento. Descobriu-se também que era uma menina e carregava genes chilenos e europeus. Não se sabe quantos anos ela tinha ou em que época viveu, muito menos porque ela acabou no deserto como uma pequena múmia. Já testemunhamos algumas descobertas arqueológicas notáveis, quase bizarras demais para serem verdade. Mas em um artefato que realmente deveria existir, mas permanece desconhecido até agora. A existência desse objeto é claramente descrita na Bíblia. Um baú coberto de ouro feito de madeira de acácia conteria as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. A arca foi criada há 3.000 anos e passou a ser fortemente protegida desde então. Os seguidores de Moisés nunca deixariam a arca sair de sua visão, mantendo-a sempre em um determinado lugar. No entanto, o baú desapareceu dos livros quando os babilônios conquistaram Jerusalém. Se foi escondido, destruído ou roubado é um mistério.
Apesar disso, a Arca da Aliança é um dos artefatos bíblicos mais procurados até hoje. Até, é claro, o arqueólogo mais famoso das telinhas, Indiana Jones, encontrá-la. Você já deve ter ouvido falar das linhas de Nazca. Elas são padrões enormes no deserto do sul do Peru e têm cerca de 2.000 anos. As linhas estão preservadas há muito tempo porque nos pampas de Jumana e Nazca quase não chove ou venta. As linhas formam grandes figuras na areia, principalmente animais e formas geométricas, algumas das quais com centenas de metros quadrados. Algo especial sobre esses padrões enormes é que eles só podem ser vistos de cima, só depois que os aviões comerciais começaram a voar no Peru por volta de 1930 que as linhas se tornaram conhecidas. Portanto, a questão é como os habitantes originais poderiam ter feito as linhas sem entrar em um avião para admirar seu trabalho. Também não está claro por que as linhas foram feitas em primeiro lugar. Seria para agradar aos deuses? Os padrões marcam locais espirituais ou eventos importantes? Ou eram simplesmente elegantes canais de drenagem? Cerca de uma década atrás, um dos objetos mais bizarros foi recuperado do rio Tamisa, uma bola com uma corrente. Elas costumavam ser presas na perna de um prisioneiro para evitar uma fuga fácil. Mas a questão é, onde está o prisioneiro? A corrente nunca foi aberta nem com chave nem com ferramentas. A descoberta data do século 17 ou 18 e está surpreendentemente bem preservada. Talvez o prisioneiro com a bola no pé tenha escapado, mas acabou no rio por acidente. Você pode imaginar que com uma bola de ferro tão pesada você afunda direto. Nenhum osso foi encontrado perto da bola, mas a corrente do rio poderia facilmente ter movido os ossos para longe. Por isso nunca saberemos a verdadeira história dessa bola com corrente. Göbekli Tepe é o complexo de templos mais antigo já encontrado. Foi construído há cerca de 11.500 anos e não deveria existir, porque há tanto tempo assim as pessoas ainda vagavam pelo mundo como caçadores e coletores, ou seja, ainda não havíamos construído vilas ou cidades, e a agricultura também não era praticada em grande escala. O extraordinário complexo de templos, que faz parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 2018, está localizado no sul da Turquia. Além de pilares em forma de T e paredes circulares, o templo também apresenta belos relevos de vários animais, como raposas, touros, leões, répteis e pássaros. Quando o templo deixou de ser usado, não foi simplesmente esquecido, mas deliberadamente coberto com uma grande pilha de terra. A notável construção foi, portanto, propositadamente escondida até ser redescoberta na década de 1970. O local onde fica o templo é também o local onde a agricultura começou, e isso levanta a questão: o que veio primeiro? A construção do templo ou o cultivo dos grãos? Os historiadores concordam que eles estão relacionados. Além das cabeças cortadas, outras partes cortadas do corpo foram descobertas no solo. Essas são mãos, e muitas delas. Os membros foram encontrados durante escavações perto de um antigo palácio no Egito, o palácio que na época foi a casa do rei Khayam, líder do povo Hyksos. Os pesquisadores encontraram nada menos que 16 esqueletos de mãos diferentes, e todos os esqueletos apenas da mão direita. O que poderia estar acontecendo? Cientistas especularam que as mãos foram trazidas por soldados, que na época recebiam ouro para cada mão direita decepada de um inimigo. Dizem que a mão direita simboliza a força de uma pessoa, e ao cortar essa mão você tira a força do inimigo. Portanto, é uma boa técnica quando você está lutando uma guerra. Não se sabe quando essa tradição de cortar a mão direita começou, mas foi estabelecido que as mãos em questão foram enterradas há cerca de 3.600 anos. Concluímos com uma descoberta comovente. É o coração de um santo, o arcebispo ou São Lourenço, que viveu na Irlanda há quase 1000 anos. São Lourenço fez muitas coisas boas para os pobres da sua paróquia em Dublin. Ele também desempenhou um papel importante durante os ataques romanos e vikings à cidade. Todos o amavam e quando São Lourenço faleceu, eles queriam uma lembrança de seu grande coração. Isso foi interpretado literalmente e seu coração real foi removido de seu corpo e colocado em um santuário em forma de coração. E ainda está lá, em exibição na Catedral da Igreja de Cristo em Dublin. Em 2012, no entanto, o coração foi roubado. Literalmente, alguém fugiu com ele. Só depois de 6 anos a polícia conseguiu encontrar o coração de São Lourenço novamente.
A relíquia um tanto bizarra agora está em segurança na catedral novamente, onde qualquer um pode vê-la. E aí, curiosos, quais dessas descobertas mais gostaram? Me conta nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e valeu! Sempre que pensamos em ilhas, já imaginamos lugares paradisíacos, longe da civilização ou até mesmo misteriosos e assustadores, como a Ilha das Cobras, no litoral de São Paulo. Mas não podemos nos esquecer de que nós, seres humanos, também criamos as nossas próprias ilhas. Afinal, não podia ser diferente, já que construímos impérios, cidades, arranha-céus multimilionários e muito mais.